Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tô passando aqui para contar para vocês como tem sido esses dias, né? Bom, vamos lá. A princípio eu quero contar para vocês que na minha primeira semana aqui foi incrível. A gente foi muito bem recepcionados. Deus já veio trabalhando comigo na minha mentalidade, no meu lugar de filha. Entender que o que eu estou vivendo aqui não foi apenas uma voz da minha cabeça, que não foi uma ideia que eu criei, e por horas eu cheguei a pensar que eu tinha ido muito longe, né? A dúvida e o medo às vezes toma conta da gente, e eu vinha pensando assim, será que eu não dei passos muito loucos? Será que eu ouvi mesmo a voz de Deus para estar vivendo isso aqui? E eu ficava com medo, achando que eu não era merecedora de estar aqui, né? E aí as aulas vieram assim perfeitamente com o encontro de Deus sobre a minha vida. E a primeira semana a pastora Zoe esteve aqui com a gente falando a respeito do caráter de Cristo, trazendo um pouquinho da panorama da paternidade de Deus. Então ela se aprofundou também, contando o que me impactou muito foi saber o quanto é importante a primeira infância, de 0 a 5 anos, na formação do caráter de uma pessoa. Me impactou também bastante pensar a respeito sobre a rejeição, pais que tentam ter filhos e no final acabam rejeitando porque não quiseram aquela gravidez. Então eu sei também que a tentativa de aborto, ela pode impactar na vida de uma pessoa a respeito de rejeição. Deus falou muito comigo também a respeito de compreender as formas e o cuidado da paternidade de Deus. Não é como o nosso pai humano, né? Deus, ele se relaciona com a gente de uma forma diferente e a gente tem a tendência a associar a paternidade dos nossos pais com a nossa intimidade com Deus. Então a pastora Zoe fez isso muito bem, trazendo esse panorama pra gente. Iniciamos o jejum de 21 dias, amanhã encerra. Esse processo foi muito bom. Também teve, o meu sistema imunológico acabou ficando fraco, né, também por conta do jejum, a mudança de clima, e eu acabei adoecendo, fiquei 2 dias muito mal. Infelizmente eu acabei até ficando ruim de cama, com febre, minha voz está até um pouquinho ainda gripada, eu estou com o ouvido esquerdo sem ouvir, está completamente tampado, estou usando medicamento para melhorar, mas eu creio que logo que a gripe sanar eu vou ficar 100% de novo. E essa segunda semana que nós tivemos aulas com a pastora Magali e o pastor Walter falando sobre o Ministério de Cura e Libertação, né, que também foi muito incrível, eles trazendo não só o panorama bíblico. E uma das coisas que me impactou muito sobre cura e libertação é nós entendermos que não necessariamente a causa por exemplo, a manifestação demoníaca da pessoa, né? Isso é só o que mostra que precisa ser fechado internamente, processos que foram abertos, por exemplo, traumas, abuso, algo que a pessoa vivenciou lá no passado e deu uma legalidade para que o demônio pudesse se apossar daquela pessoa e trazer hoje uma opressão e a possessão maligna, né? Então a gente entende que, como ele até usou a referência, que a possessão ela só tá ali para alarmar o que tá precisando tratar a raiz daquilo. Então assim, isso é muito importante, porque não adianta a gente só orar, porque nós vamos também para o prático. Quando eu for pregar o evangelho, pode ser que eu encontre pessoas que fiquem possessas, então não adianta só orar pela expulsão daquele demônio. Eu tenho que entender que existe uma legalidade, algo que foi feito lá atrás, que a pessoa precisa quebrar essa legalidade que foi dada, trazendo conhecimento e explicação para a pessoa sobre quem é Jesus e convidá-la a ter um compromisso com Jesus, né? Deixar isso muito claro para a pessoa que eu encontrar. Então isso também ficou muito bem trabalhado na minha cabeça nessa nova temporada. E uma das coisas também que me impactou muito com a pastora Magali e o pastor Walter foi sobre o amor que eles carregam por Jesus. Assim, foram muitas coisas que eu anotei no meu caderno. Depois eu falo um pouquinho mais aqui para vocês de como foi esse processo. Mas eu pude ver um casal que é apaixonado por Jesus, que passou por problemas como qualquer outro casal. Ele até foi muito vulnerável em contar que houve um episódio do casamento deles no qual ele acabou
caindo em adultério, e ele conta como que foi a restauração do casamento dele, tendo que contar para a esposa dele que ele caiu em adultério, né? Então, assim, o processo também de perdão que ela teve que ter com ele, uma vez que a confiança foi quebrada, para essa restauração, então, precisa também haver uma temporada de perdão. Enfim, foi muito bom entender isso e entender que, às vezes, a gente tá pronto só para ser perdoado diante de Deus, né? Mas a gente também tem que estar no coração disposto a perdoar. Isso foi uma coisa que ficou muito gravado para mim, na minha memória, assim, eu fiquei pensando nisso, né? E se eu passar uma situação, Deus me livre, mas eu precisar perdoar esse ponto, sabe? Até onde eu estou movida ao Espírito Santo de perdoar a pessoa para continuar a minha história com ela, entendendo que ela foi redimida diante de Deus, que ela se consertou e se arrependeu verdadeiramente. Foi uma coisa que me impactou muito. E nessa semana nós estamos com o pastor Cote, que está sendo incrível também. Hoje foi a segunda aula com ele e ele também está trazendo aí mais ainda a fundo sobre libertação. E ele até usa o termo falando que a libertação, ela é a febre de 40 graus, né? Se você toma um remédio para curar da febre, você não vai estar curando a causa da sua doença. É a mesma coisa. Então, a libertação, você precisa ir lá, cuidar do problema, mas você tem que ir na raiz desse problema. Então, nós precisamos entender a respeito da maldição. E ele trouxe um panorama muito profundo sobre maldição, que Deus falou muito comigo. Entender que a maldição, ela é consequência da desobediência. Então, por exemplo, como ele usou, né? Se a gente coloca a mão no fogo, nós vamos queimar a nossa mão? Sim, óbvio, porque é uma consequência daquela ação. Então, hoje a maldição, ela é a consequência da desobediência. Então, Deus deixou leis para que a gente pudesse obedecer, e a consequência delas são as maldições. E as leis, ela vem debaixo do amor, do cuidado de Deus, né? Então, com toda ação tem uma reação. Então, existe a lei, que é a de Deus, para nos obedecermos e nos privarmos, porque o pai que ama, ele cuida do seu filho, né? O pai que ama, ele instrui, ele não tem medo de impor limites, porque ele sabe aonde aquele caminho errado pode levar o teu filho, né? Enfim, foi muito bom, minha mente saiu da aula assim, e eu pude olhar o panorama dessa visão de que a maldição, ela é consequência da desobediência, né? E não entendendo só que a maldição, a gente tem mania de associar a maldição ao inimigo. Então, se existe maldição, porque foi o inimigo quem colocou. Não, ela é consequência contrária da obediência. Então, se eu obedeço a Deus, eu faço o que Deus quer, eu estou livre dessa maldição. E basicamente foi isso, foi muito bom. Graças a Deus, no dia... Tô um pouquinho perdida. Anteontem, nós conseguimos reunir as pessoas que estavam ainda com a matrícula em aberta do mês de fevereiro. Glória a Deus, eu consegui efetuar o pagamento. Deus usou algumas pessoas que eu consegui falar pelas redes sociais e se prontificaram em fazer parte desse projeto comigo até dezembro. Então, glória a Deus, eu tô muito feliz. Tem pessoas que estão falando assim, Lud, eu posso te ofertar por mês um valor de R$10, R$20. Eu tô muito feliz, porque Deus, ele é tão pai, tão amoroso, tão cuidadoso. Eu tô provando de uma paternidade de Deus no nível de cuidar de detalhes, né? Eu adoeci, como eu contei, e não me faltou dinheiro nenhum para comprar o xarope, para comprar remédio. E como vocês sabem, eu estou aqui servindo o reino em tempo integral, não tenho salário. E Deus tem provido tudo, não está me faltando absolutamente nada. Deus tem me dado uma porçãozinha para cada dia, até para lavanderia, que eu pensei, poxa vida, nesses dias de chuva, como que eu vou lavar minha roupa, né? Não vai secar. E Deus proveu até o dinheiro para eu poder colocar minha roupa na lavanderia. Minha roupa veio sequinha, cheirosinha, então tá tranquilo para mim poder usar minhas roupas. Não vou me preocupar se elas vão secar, porque a lavanderia já vem tudo lavadinho. E eu sirvo lá na lavanderia, né? Então eu amo poder ver o cuidado que a gente tem, poder derramar o cuidado na vida das pessoas. A gente lava, coloca na secadora, dobramos as peças e entregamos no pacote, num saco com o nome, tudo dobradinho, demonstrando amor para essas pessoas. Então, toda vez que eu tô dobrando a roupa de alguém, a gente ministra sobre aquelas peças para que a pessoa se sinta amada e cuidada por Deus. Então, Deus também cuidou de mim,
provendo o dinheiro da lavanderia. Para honra e glória do Senhor, parcela desse mês está paga. E a do mês que vem estamos aí, novos desafios estão para vir. E em breve, falta agora eu descobrir para qual time vou ser enviada. Então, no início da semana passada, nós tivemos o Nations Night. Eu não pude estar presente na quinta-feira, porque foi o dia que eu adoeci, foi o dia que eu mais fiquei doente, estava ardendo em febre, não consegui estar presente. Mas depois eles me mandaram um formulário e pediram para eu colocar, listar quais as possibilidades dos países que Deus havia falado comigo, para que eu fosse levar e dividir o Evangelho do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu marquei a opção do Brasil. Em segundo lugar, marquei o continente africano e o terceiro, o continente da Ásia. Então, foram esses 3 lugares que Deus tem falado comigo a respeito de dividir o evangelho dele. E em breve eu vou descobrir, assim que eu descobrir toda a dinâmica que eles fizerem, eu vou postar aqui, vou contar para vocês, a gente vai orar juntos e vamos ver como vai ser o desafio do Senhor, porque eu não faço ideia. Estou muito convicta, a princípio, de que Deus vai me enviar para o Brasil. Deus já vinha falando comigo há um tempinho a respeito da minha nação, então pode ser que eu vá para o Brasil, mas pode acontecer o inesperado, Deus me mandar para uma nação no qual eu nem tenha listado, né? Essas são as surpresas de Deus, só que aqui a liderança, ela ora, ela intercede, desde o dia que nós chegamos, eles estão separando esses times para ver para qual lugar cada um vai. Então em breve eu vou saber para qual time eu vou, e aí eu conto para vocês um pouquinho mais de como vai ser essa temporada, tá bom? Então é isso que tem sido esses dias. Desculpa o meu sumiço por conta da doença, que eu tinha ficado muito gripada, não consegui gravar vídeos, mas é assim que tem sido essa jornada, tá sendo incrível. Descobrir, assim, de verdade, essa temporada foi para Deus me mostrar, sabe? Eu sinto muito o Senhor me encontrando primeiro de novo no secreto, antes da gente ir pro prático, sabe? Antes de eu chegar lá, dividir o evangelho com as pessoas, Deus tá falando, filha, eu vou consertar coisas em você, para que quando você for, você leve esse lugar de cura, sabe? Então tinha muita coisa interna do meu passado que eu não tinha resolvido e Deus está trazendo para fora, está sendo literalmente uma cura interior. A gente ora junto e Deus vai curando, né? Então hoje eu posso falar que já mudou muito a minha mentalidade de filha. Como eu falei no começo do vídeo, eu tinha medo, achava que eu tinha dado um passo maior que minha perna, e hoje não. Hoje eu tenho a convicção de que Deus me chamou para estar nessa escola de missões, sabe? Deus me chamou para um convite de dar passos de fé. Não é fácil sair da nossa casa, deixar familiares para trás, abandonar emprego. Eu pedi demissão do meu emprego para estar aqui e estar 100% na dependência do Senhor, né? Sem salário, sem remuneração, e estar dependendo de Deus durante um ano da minha vida. E essa temporada está me mostrando muito o quanto Deus cuida de mim, né? Então, cada pessoa que está ofertando comigo, uma parte de você está indo, sabe? Se você hoje não pode estar no campo missionário, o seu dinheiro, os seus recursos está sendo usado para financiar o reino de Deus. Ou seja, você está sendo comissionado junto comigo, né? No caso, as suas finanças estão sendo usadas para alcançar o evangelho. Então, você que oferta na minha vida vai receber bênção na mesma proporção. As almas que eu encontrar, você também tem participação no reino de Deus, porque se não fosse através das suas finanças, eu não estaria vivendo isso hoje, né? Então, Deus tem uma temporada para cada um. Hoje é essa que Deus tem me falado para me dedicar 100% a Ele, e eu quero devolver isso para o reino de Deus, com almas sendo encontradas, pessoas sendo transformadas, e eu tô aqui para dar o meu melhor. Não tenho conseguido fazer os treinos de manhã, porque eu acabei adoecendo, né? Mas eu quero voltar com tudo sim, praticar atividade física, porque a gente aqui aprende a cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? E eu posso falar que acredita que eu até emagreci, fiquei feliz, porque eu comecei a comer melhor, a alimentação daqui. A gente tem a opção de comer tudo mais regradinho e com o jejum, com certeza, né? O jejum, ele veio para regular também a nossa carnalidade, então me ensinou até comer melhor durante o jejum e enfim, me sinto mais dispostas, né? Graças a Deus. E é isso. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.